Fala galera, boa noite para você que está assistindo na TV, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está assistindo no YouTube. Começou mais um Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. E Vitor, o que é que vai ter hoje aqui pra gente, o que é que a gente vai poder aproveitar? Hoje vamos falar sobre a coluna vertebral. Estou aqui com o fisioterapeuta Pablo Santiago. Ele vai começar aqui com a gente, vai bater um papo legal, mas antes, claro, da gente começar a trocar ideia sobre isso, vamos falar aí sobre o Wesley Safadão, sobre a nossa postura, sobre o problema que a gente está tendo no nosso pescoço, principalmente por conta de uso de celular, e muitos outros assuntos vamos abordar por aqui. Mas antes, claro, temos que falar dos nossos patrocinadores. A primeira está com a gente desde o início, a Biostratos, a maior rede de cosméticos do Brasil. Então está aqui com a gente desde o início, está aqui Mossoró, Natal, ou seja, você que tem interesse em revender seus produtos no seu salão de beleza, no seu comércio, entre em contato com eles. Vitor, eu quero comprar de forma direta, é possível? Cara, entre em contato com eles que eles encontram uma forma para que você compre também para você. Certo? Outro detalhe também, claro, temos dois novos patrocinadores que estão com a gente já nesse mês, que eu particularmente virei fã, porque a qualidade em si é muito boa. Primeiro, temos aqui a Fetástica, que é uma empresa de pizzaria, é uma pizzaria, um restaurante, sendo que qual é o grande detalhe? O fato dela ser uma Black Kitchen, o que é que significa? Que ela é voltada especificamente para entrega. Então é uma pizzaria que ela é exclusiva para delivery, para que você entre em contato realmente por aplicativo, pelos telefones, para que você possa receber na sua casa. Então eu fiz, por exemplo, um pedido nesse final de semana, em 15 minutos eu recebi ela super quentinha, super gostosa, então vale super a pena para que você peça também. E tem cupom. Para você que pedir no aplicativo oficial deles, tem lá realmente 15, você vai ter 15% de desconto. Então não vale a pena, não deixe de aproveitar realmente essa promoção para você. E claro, temos também o Home Sushi Home, que aí para quem gosta de sushi, comida japonesa de boa qualidade, também fica para você também a grande sugestão. Eu já disse aqui anteriormente que eu sou fã, porque como com muita frequência e gosto. E não é porque tá com a gente aqui não, que eu tô falando bem não, porque realmente a comida é muito boa sim. Então, tamo junto, pessoal. Obrigado aí pela força. E aí, fiquem à vontade, realmente 15% de desconto, certo? Ambos estão no iFood, mas também você pode pedir pelo aplicativo deles, que é muito melhor. Beleza? Então, sem mais demoras, meu amigo Pablo, apertar sua mão. Primeiramente aí, agradecer a sua vida. Eu costumo dizer, todo programa, que eu gosto de trazer pessoas bacanas para cá e que pessoas bacanas, consequentemente, possuem agendas cheias. E a gente conseguiu fechar a agenda aí, deu tudo certo. Sinta-se em casa. Pelo que você me conversou aqui antes, você já teve um programa aqui, eu não sabia, mas a gente vai chegar nesse assunto aí também. Sinta-se em casa, 3 câmeras, aqui essa aqui é a minha, essa aqui é a nossa que fica aqui, que pega nós dois, e essa aqui fica para você, certo? Sinta-se em casa. Meu amigo, primeira coisa, queria que você contasse um pouquinho a sua história, se apresentasse para quem não lhe conhece, que aí a gente vai aprofundando aqui para frente. Vamos lá, primeiramente agradecer, né, o convite, a participação, a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa área de coluna vertebral, que é uma área a qual eu sou especialista e que hoje se torna com grande relevância após o que aconteceu aí com Wesley Safadão. A gente começou a ter uma atenção a mais. Precisa acontecer um negócio desse pra gente dar uma atenção a mais, né? Mas isso infelizmente é rotineiro, né? Tem que dar merda pra poder as pessoas começarem a prestar atenção, mas vamos lá. Mas vamos lá. Sou fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral pela Faculdade de Einstein e tenho um pouco dessa veia artística e empreendedora. E é por isso que surgiu, durante a pandemia, após eu me desligar da faculdade, eu aproveitei a pandemia para entrar um pouco mais no mundo artístico, e aí me veio a oportunidade, através de uma grande amiga, de ser o diretor do programa dela, que aconteceu realmente aqui. Olha aí, é isso que eu acho interessante, justamente isso, porque assim, a pandemia, querendo ou não, realmente foi um fato que mudou, isso não precisa nem discutir, mas essa visão também de outras atividades que a pessoa, porventura, já fazia antes, era como um hobby, e aí começou a ter uma veia um pouco mais profissional. Então, mas vamos trazer uma cronologia dos fatos. Você é daqui, você é de fora, onde é que você se formou? Eu sou de Currais Novos, interior, bacana. Né? E aí eu vim para Natal aos 18 anos, a priori eu vim com o objetivo de crescimento de vida, prosperar. Não vim diretamente para fazer faculdade, comecei a trabalhando, tive a oportunidade de ir para Salvador, trabalhei em Salvador, e aí depois que eu voltei para Natal... Mas trabalhava com eventos? Não. Lá eu trabalhava numa empresa de seguros, DPVAT. Entendi. E aí depois de um tempo, mas lá já foi a oportunidade que eu tive de conhecer o mundo artístico, né? Entendi. E aí quando eu voltei é que eu fui estudar, fazer fisioterapia e tive a oportunidade de me formar numa instituição daqui. Legal. E consequentemente,
Acho que essa veia empreendedora, não tinha condições de poder estar fazendo sempre os congressos, os melhores cursos. E aí o que é que eu fazia? Entrava em contato com o congresso, dizia, se eu vender quantas eu ganho a minha. Boa. E aí eu até digo a meus alunos que hoje eu tenho empresa de curso de qualificação, eu digo, rapaz, se você ajudar a vender, você vai ganhar o seu, que era assim que eu me formei. Então, assim que eu me formei, eu tive uma grande oportunidade que já foi entrar na faculdade, por eu já ter um currículo bastante gratificante, né? E aí, comecei a oportunidade no mercado de trabalho. Eu vou fazer uma pergunta que não é de leigo, mas a faculdade de fisioterapia, assim, ela é muito difícil, realmente requer muita coisa, porque assim, eu vi recentemente que a faculdade de odontologia, em termos de custo, é muito uma das mais oneroso, altas. exatamente, assim, é muito custoso a pessoa se formar por conta disso. Fisioterapia também, ou ela é um pouco mais amena? É porque quando a gente pensa na odontologia, a gente não pensa só no valor mensal de faculdade, a gente pensa nos materiais. É isso que eu estou dizendo, exatamente. Na fisioterapia, não, a gente não tem tanto material quanto a odontologia. Então, é um curso que a gente consegue realmente respirar só com o valor da mensalidade e das despesas básicas. Porque um dia desse eu conversando, eu falei, rapaz, chega a ser uma terceira faculdade, é uma segunda, terceira só de custo que você tem acessório para poder se formar, para depois, quem sabe, começar a ganhar dinheiro, trabalhar e tal. A diferença é que as pessoas entram na fisioterapia, eu acho que também foi uma das coisas que eu entrei também, acreditando que a fisioterapia era apenas quebrou, consertou. Entendi. Só que a fisioterapia é um mundo imenso, como é na medicina. Exato. Então a gente tem a parte de oncologia, a parte de pediatria, de neurologia, de ortopedia, de dermato, de saúde da mulher e do homem, e entre outras. Que a saúde da mulher e do homem é uma das áreas bem polêmicas, pela forma que a gente precisa reabilitar esses pacientes. Então, até a abordagem natural, o corpo do homem, o corpo da mulher, até para fisioterapia é completamente diferente. Totalmente. Entendi. Mas quando a gente fala em saúde da mulher e do homem, por exemplo, período gestacional, né? A gente precisa de um terapeuta para poder acompanhá-la. Seja para a gente poder fortalecer algumas musculaturas ou para poder fazer dilatamento de algumas musculaturas até para o feto passar. Entendi. É incrível. E, cara, porque assim, a gente a gente que é leigo, você não fica aprofundado dessas ramificações. Você se aprofunda quando você precisa, infelizmente, né? Mas na pandemia a gente viu o quanto essa questão também pulmonar, né? Que é a fisioterapia respiratória. Isso. Quando eu vi que, confesso que eu não fazia ideia. E o quanto salvou vidas todo esse tratamento, o quanto era tão importante. E a coluna vertebral nem se fala, porque só pensando na respiratória, é porque na medicina eles não estudam tanto avançado a parte de ventilação mecânica, que é algo imprescindível e foi durante agora o período de pandemia. E aí quem é responsável por isso? O fisioterapeuta. Então, de imediato a fisioterapia teve que entrar, como também no pós-reabilitação. Meu pulmão ele estava fechado e eu precisava expandir para poder eu respirar mais. Então a fisioterapia teve que entrar aí com gosto de gás e graças a Deus a gente está sendo reconhecido, né? Para que isso se mantenha aí durante muito tempo, uns profissionais da UTI. Entendi. Como fisioterapeuta. E eu vou lhe perguntar, que aí no caso vai ser a sua especialidade, o porquê de você ter optado pela coluna vertebral e aí a gente começar a bater aquele papo legal que tem muita coisa para falar disso. Vamos lá. Por que eu escolhi coluna vertebral? Nesse meio de eu poder entrar em parcerias com grandes professores, com grandes nomes aqui do Rio Grande do Norte, como também do Brasil, para poder fazer cursos e congressos, me veio a oportunidade de trazer a faculdade para Natal. Então eu trouxe a pós-graduação, um polo da pós-graduação lá de Salvador, da Einstein, para Natal, junto com um parceiro, um amigo meu, Vinícius, lá de Fortaleza. Então o que é que eu fiz? Ao mesmo tempo em que eu trouxe a pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer a pós totalmente gratuita. Entendi. E aí hoje eu sou coordenador dessa pós aqui em Natal ainda. É por isso que foi a escolha, porque na época que eu me formei, eu fui muito para a área de terapia intensiva, que é essa parte respiratória. Entendi. Só que também estava muito, como a gente não era tão valorizado nessa área, tinha muita dificuldade de mercado de trabalho. E aí me surgiu essa oportunidade. Engraçado, porque por mais exigente e necessário que seja, mesmo assim ainda tinha certas barreiras de mercado de trabalho. Pois é, esse profissional ele não trabalhava durante o período noturno. E aí quer dizer, se o paciente tivesse um problema respiratório, precisava de um ventilador, e aí? Não tinha profissional. E aí o médico tinha que se virar. Então o médico ele meio que tinha que entender um pouco para poder estar nesses horários e deixar o paciente omisso de socorro, né? De necessidade.
É isso que eu digo. É por isso que é legal conversar com pessoas de vários ramos diferentes, porque a gente não enxerga isso, né? Tipo, quem sofreu na pandemia de forma pesada, respirador, aquela coisa, pode ter uma noção, mas quem não tem noção. Aí vê o quanto, cara, não tinha médico à noite. Não tinha fisioterapeuta à noite, dependia de um médico de plantão para poder tentar fazer algum artifício que pudesse sobreviver o paciente até a chegada de um especialista. Eu já fazendo após de coluna vertebral, tive a oportunidade de ser preceptor, que é professor de prática da faculdade, e fui acompanhar meus alunos dentro de uma UPA, né? E aí, eu tinha dias que eu chegava assim, com médicos excelentes, de altíssima qualidade, mas ele chegava assim, Pablo, o paciente parou e teve uma SARA, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ligar esse ventilador? Eu preciso da sua ajuda. Caramba. E eu parava assim para pensar, meu Deus, como é que não tem fisioterapeuta em todos os hospitais? Como é que não tem profissional? Porque a gente estava lá porque a gente estava estagiando. Então eu estava sendo professor acompanhando os alunos. Entendi. Mas lá não tinha fisioterapeuta. E se o médico não soubesse? É isso que eu... essa é a minha pergunta agora, porque assim, será... Várias pessoas morreram, muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. Será que precisa de algo mais grave disso para poder mostrar o quão é necessário, né? Hoje, agora, o nosso conselho está tentando cair a fundo nessas regulamentações, até para a gente poder se manter dentro do mercado de trabalho, mostrando essa necessidade, né, gente? Ó, acorda, morreu muita gente, a gente precisa realmente desse público. E aí, o que é que eu acho que era até mais grave? Quantas pessoas morreram por falta de conhecimento de profissionais? Porque, com certeza, muitos profissionais que estavam ali, eles não sabiam atuar naquela área. Entendi. E eles teve que ir porque o mercado estava tipo assim, socorro, a gente precisa de profissional, eu quero. E aí quem teve coragem foi lá assumir e com certeza teve que aprender. Entendi. Meio que na marra. Né? Com o barco andando e tal, mas é assim. Eu acho que é por isso que eu tiro tanto o chapéu para a medicina de forma geral, englobo saúde, você, né? Nisso aí, realmente a questão da saúde. Porque é você fazer tudo com o barco andando, né? Tudo com o motor ligado, tem tudo isso aí também, né? Tem gente que faz essa analogia com o carro e tudo. Na hora. Você vai acontecendo, vai vendo, tem coisa que serve para um paciente, tem coisa outro que não serve. Cara, por falar agora em paciente, eu queria que você falasse um pouquinho melhor de tudo que está acontecendo com o Wesley Safadão, porque foi algo que veio à tona recentemente, então a gente está gravando aqui nessa terça-feira, confesso agora que eu não lembro agora a data do mês, mas foi questão aí de uma semana que está em voga tudo que está acontecendo aí com ele, e a princípio o que a gente sabe é só que é de notícia, mas aí você pode ter alguma coisa mais aprofundada, e pelo que eu vi, houve uma certa, digamos assim, uma confusão, né, alguma coisa assim mais pesada, uma polêmica com o fisioterapeuta que está atendendo o Wesley. O que você pode falar a respeito disso? Vamos lá. Primeiramente, eu nem sei se o fisioterapeuta se manteve atendendo. Realmente eu não vi depois nenhuma reportagem. Mas só para a gente poder entender e conseguir chegar, nossa coluna vertebral ele é o núcleo do nosso corpo. Então eu posso ter um problema lá no pé, eu vou ter uma disfunção da minha coluna, porque eu não vou querer andar compensando. Claro. Então eu vou chegar no meu tronco e eu vou tentar me alinhar, que é quando a gente pensa em postura. E aí no caso de Wesley Safadão, o que aconteceu foi uma hérnia de disco, que acentuou, né, que aumentou. Nossas vértebras, elas são parte divididas, né, em cervical, torácica e lombar. No caso dele, chegou nessa região lombar, onde apresentou uma hérnia de disco, mas o mais agravante é que ele tem uma patologia congênita, que é uma vértebra transitória. O que é que acontece? Nossa cervical 7, 12 e 5, cervical 7, torácica 12 e lombar 5. Quando a gente termina a nossa lombar, que realmente é onde a gente senta, a gente tem a região sacral, que ela é fundida. Então, ela não é separada por um disco. Sim, entendi. Na coluna de cervical a lombar, nós temos um triângulo embaixo. Uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco. Esse disco é como se fosse um amortecedor. Entendi. Então, ele que traz mobilidade dessa coluna, né? E a gente diminui o impacto. Imagina, se fosse osso no osso, ia estar doendo o tempo todo. Quem sofre de hérnia de disco sabe a noção da dor, mas quem não tá, meu pai tem. Agora, engraçado, eu antes, há um tempo atrás, eu tinha muito preconceito em achar que hérnia de disco era mais acontecia em pessoas que tinham sobrepeso. E não, né? Não. Não Isso vai depender muito da postura, da atividade, ou até dessa mesma patologia congênita, que para finalizar na região sacral, que é fundida, né? Ela, no finalzinho, tem um cóccix, que é já realmente o final onde a gente senta, que às vezes a gente incomoda. No caso dele, dessa vértebra transitória, o que aconteceu? Tem uma vértebra a mais.
ou tem uma vértebra com deformidade. Mas então isso é de nascença. E aí é de nascença. Ela é uma Ah. vértebra congênita. Essa vértebra congênita, como ela não é algo natural, ela faz com que essa hérnia de disco se acentue mais rápido. Então, isso em tese, uma hora iria acontecer. E a hora acontecer. Ou agora, ou depois, né? Independentemente. Então, assim, também em termos de atividade física, ou de engordar, ou de emagrecer, o fato de ter sido genética, ele nascer com isso, Já iria acontecer. Né? Entendi. Já iria acontecer, provavelmente, não que você fosse agora, mas que fosse Mas ele teria mais como tarde. se precaver? Eu acredito que na medicina a gente conseguiria sim se precaver, né? Até mesmo já fazendo questão de cirurgias antes, Entendi. né? Mas ninguém iria fazer isso no momento, até porque ele nem imaginava que poderia agravar agora, Sim, né? Isso poderia acontecer. entendi. E a polêmica Mais com tempo. o fisioterapeuta foi o quê? E aí a polêmica com o profissional que atendeu ele, que aí eu acho que até, tipo assim, fico triste porque foi algo que foi discutido entre a própria classe fisioterapêutica, né? Porque, muitos profissionais que não conheciam o caso dele, só conhecem como a gente conhece, através De ver na de notícia, de TV, de Instagram, não entende, né, como é que estava a avaliação dele. Então não entendeu qual o nível de dor do nosso paciente, qual o nível de força do nosso paciente, que tipo de mobilidade ele tinha. E o que é que acontece? Começaram a julgar, porque o profissional escolheu realizar uma terapia inicial, colocando o paciente dentro da piscina. Então é como se fosse uma prática que não fosse comumente aceita por todo mundo. Tem gente que concorda, tem gente que não. Não, é porque a galera queria acreditar, ele tá com a hernia de disco, você vai colocar logo na piscina? Poderia fazer outras coisas? Sendo que se ele tivesse com linear de dor alto, 10, você não consegue nem tocar no paciente. Entendi. Você não consegue nem fazer uma... Por isso que é tão difícil falar sem conhecer. Sem conhecer né? o caso, porque você não Entendi. sabe como é que estava o caso, você não entendeu como é que estava essa ficha da avaliação do nosso paciente. E aí, tipo, foi algo que repercutiu e até é triste, né? A gente tem que discutir isso. Porque assim, é até mais grave, porque assim, quando é leigo falando, que já é uma merda, mas porque Sim. o povo gosta de falar de todo jeito, mas quando é a classe que realmente debate, e sem, é isso que eu tô dizendo, uma coisa se fosse assim, pública e notória, tudo que aconteceu, tudo que estava exposto ali e tal. Mas às vezes não é só o puro e velho achismo. Sim. Né? Então isso é muito pior em qualquer classe, ter esse achismo o tempo todo. Sendo que algo que muita gente, que eu particularmente tenho para mim, posso ser até que esteja errado, que agora, como você já disse, que era algo mais, digamos assim, de nascença e tudo, mas querendo ou não, a rotina de vida dessas pessoas é muito difícil e a coluna sofre pra caramba. Ônibus, mal dormida. Noites, camas mal dormidas, dormindo dentro do ônibus, a pressão diária, todo dia, tantas horas de show em pé. Quando a gente pensa na mulher, o uso do salto alto o tempo Caramba, pode crer. todo, né? E aí, tipo, você tem que estar impecável o tempo todo ali, daquele seu trabalho. Verdade. Agora, por exemplo, como é que um artista desse vai se proteger com a coluna para sentar direito o tempo todo numa viagem, tendo que dormir, sei lá, 10 horas no ônibus? É difícil É isso. difícil, né? Eu até tenho uma das minhas amigas que eu conheço, que cantora de banda, Aham. ela teve problema na região lombar também. Aí foi o que ela disse, eu vou ter que colocar uma cama dentro do ônibus. Vamos ter que tirar 4 Cinco, seis, cadeiras para poder colocar a cama. Eu não tenho mais. Ou então eu não tenho mais como conseguir a banda. E aí ela teve que fazer isso, né? Porque não aguenta. Entendi. É muito pressão. Mas faz sentido. É porque, rapaz, foi aquele que eu disse. Quando a gente começa a se debruçar e começa a aprofundar e ver que realmente não tem atividade fácil. Não Ganha tem, muito não. dinheiro, não sei o quê, mas vai ver o dia a dia, A gente né? que trabalha no computador, se a gente trabalhar muito, a gente daqui, ó, tá Exatamente. aqui sentado, daqui a pouco, ó, vai descendo, Já a gente começa a descer e fica todo torto e não vai tem e postura. tal. É complicado. Isso de postura, porque assim, eu particularmente, eu confesso que eu não sei se eu sento bem ou não, mas tem gente que é realmente que... Adolescente. Eu, adolescente, em cadeira, mesmo que você ficava todo torto e não sei o que, Na escola, o professor falando. Algo que eu lembro que eu queria lhe perguntar, que é o seguinte, antigamente, quando você era boy, você botava sua mochilinha ali nas suas costas, botava aqui na metade aqui de uma, outra no lateral. não, ficava andando aqui de boa e tal. Sendo que o tempo foi passando, eu até percebi que hoje em dia é mais comum ver as pessoas utilizando as duas abas, As duas né, alças. tal. Que antigamente era como se fosse mais descolado você usar só uma das alças, e hoje em dia eu já vejo um pouco mais. Querendo ou não, a nossa coluna ainda está em desenvolvimento na cidade, né? Sim. 14, 15, 16 anos. Então é prejudicial esse uso de mochilas de forma errada nesse período? Sem dúvida nenhuma, ela é totalmente prejudicial. E eu acho que talvez esse uso bilateral das alças seja até por conscientização dos pais, né? Porque hoje em dia a gente já chega nas escolas
dando aula, dando palestra para que tenha essa conscientização. Porque o que acontece? O momento em que você usa uma bolsa de forma unilateral, já com excesso de peso das mochilas escolares, porque quando na minha época eu levava quase todos os livros, caderno, todos os livros, aí uma bolsa de lápis, né? Verdade. Tinha muita coisa. E aí o que acontece? Automaticamente, no momento em que eu uso de forma unilateral, eu tendo a pender para um lado, compensar para um lado, né? E aí eu não vou querer estar andando. Verdade. Aí o que é que eu faço? Chega na minha região do tronco, eu tento alinhar. E aí a gente vai trazer a nossa conhecida escoliose, que é uma das doenças. Como é que eram as três, né? Escoliose, cifose... Que são as curvaturas que fisiológicas, eu lembro que cifose e lordose. Isso. Tá? E tem outra, né? Cifose, lordose e a escoliose, que é... Isso. Que aí vai vir hipercifose, hiporlordose. Entendi. Que aí você vê que aquele povo realmente fica bem torto. Quando a curvatura é lateral, aí a gente chama de escoliose. Entendi. Mas essa curvatura pode ser jogando o bumbum para trás. Entendi. Pode ser jogando a cabeça para frente, que é a curvaturas fisiológicas. Que aí pode ser uma hiperlordose ou uma hipercifose. Cifose seria encurvando essa região tronco para trás. E aí, nesses casos aí, é só cirurgia? Ou... Não. Aí Antigamente tinha, eu não sei se hoje em dia ainda é comum, aqueles coletes externos, né? Que ficavam do lado de fora e tal. Ainda se usa? Usa, né? Mas ele tem que ser utilizado de uma forma muito bem planejada, né? E eu até digo assim, que é algo que se repercute por muito tempo. Eu tento sempre me unir com um profissional médico que está atendendo o meu paciente, né? Porque geralmente quando vem assim, 10 fisioterapias. Tá, mas e aí? Né? E aí aí eu vou fazer minha avaliação para entender o que é que eu devo aplicar no meu paciente. Então, muitas das vezes, se o meu paciente vem com uma dor 10, eu não consigo mobilizar. E aí eu já peço, muitas das vezes, se for plano de saúde, né, que acontece muito, eu já peço a orientação do médico. Olha, eu preciso que na sua prescrição a gente utilize um TENS, eletroestimulação, que é aquele choquinho, conhecido choquinho, vamos pensar assim. E aí eu entro associado com o médico para poder planejar algo e ser uma conduta realmente ativa. Porque vai que eu coloque ou eu ou o médico indique um colete que na verdade nem esteja sendo satisfatório para o nosso paciente. E aí vai ter... Cara, não fica... Esteticamente a pessoa pode ficar comovida, né? Porque eu lembro que na minha época da adolescência era muito chato você ver outras pessoas utilizando, tinha um pouco de bullying, pessoas falavam mal, tiravam onda. Então, assim, tem esse, além do quesito de nem ser tão necessário como pode ser o caso, como você falou, ainda tem esse quesito também, principalmente nessa fase de vida, né? Que é essa fase de adolescência e tal. A postura nada é mais do que uma conscientização que nós temos que ter. Eu tô aqui agora, tô fletindo meu corpo para frente, eu tenho que ter noção e consciência corporal. É mais difícil, você fica aqui, mas também como você acerta, fica bem direitinho. Trabalhar aqui, ó, olhando com a postura adequada, né? E aí a gente precisa ter essa consciência. Quando você está com problema psicológico, você não vai para um psicólogo, não vai para um psiquiatra. Você tem que procurar um profissional que vá lhe dar essa consciência corporal. E aí hoje nós vamos ter o Pilates, que pode ser uma atividade de consciência corporal, ou até mesmo uma escola de postura, que são trabalhos de consciência corporal. Então, se você tem consciência que você está o tempo todo... Isso é legal. Então, assim, a pessoa meio que não tem um problema crônico, algo mais grave, mas ela vai aprender a ter uma postura melhor. Isso. Agora, é engraçado que até transmite muito mais confiança quando a pessoa sabe falar. Se eu chego aqui agora, hoje, eu tô aqui assim, ó. Você vai... Esse rapaz tem postura. É verdade. Se eu chego aqui e fico aqui assim, ó. Verdade. Você vai dizer, rapaz, esse rapaz, ele... Tá preso desleixado, né? Desleixado. Isso transmite um pouco disso aí. Tanto a questão da saúde, como também realmente da presença, do entendimento, da mensagem que a pessoa está passando. A postura realmente faz muito sentido. Mas aí, nesses casos que a pessoa tem algo assim, que quer melhorar, ela já pode procurar um fisioterapeuta? Sim, ele não precisa ter uma prescrição médica para procurar um fisioterapeuta, né? Ele pode ir direto para o fisioterapeuta, especializado na área, claro, e realmente... ver qual vai ser a sua necessidade. E aí existe toda uma avaliação postural, e dessa avaliação postural a gente vai indicar uma atividade, seja ela RPG, seja ela o Pilates, ou até mesmo a escola de postura. Algo que eu fiz recentemente, não, acho que foi no ano passado, quiropraxia, né? Sim. Teve medo? Estrala. Cara, confesso que eu achei que ia ser pior, mas eu gostei. Mas ela olhou pra mim e fez, olha, se você quiser, você pode fazer sessões e tal, mas a princípio não tem. Mas aquilo ali também ajuda a tratar outras pessoas. É porque também vai para outra esfera também, né? Não, a gente trabalha, na minha área também, trabalha nessa área, de quiropraxia e osteopatia. Que seriam isso, são tracionamentos de articulações que a gente precisa realizar para tentar encaixar num posicionamento adequado, né?
E aí a gente precisa fazer esse tracionamento que é muito conhecido como os estralos, né? Não, porque cada um quer. Eu tenho muito costume de estralar os dedos, por exemplo, mas o pescoço, tinha hora ali que era um estralado que você Aí a gente já pensa, se quebrar o pescoço eu vou ficar tetraplégico. Cara, você falou isso agora, eu lembrei que justamente é o que eu queria abordar, que aí já não foi nem engraçado, que foi o seguinte, eu confesso que eu cheguei a cogitar, viu pessoal? Cheguei até a cogitar, colocar aqui na tela o vídeo que eu recebi recentemente, que teve até notícia de um rapaz, que eu não sei se ele ficou tetraplégico ou não, mas que no vídeo mostra que foi algo bem grave. Que foi alguém fazendo crossfit. Sim. E ele fez, eu não sei o nome do exercício, mas ele pega a barra, sobe aqui nessa altura aqui do ombro e levanta. Na hora que ele levantou, a barra caiu aqui no pescoço desse, ele caiu e ficou. Pra quem pratica crossfit com frequência e tudo, querendo ou não, eu enxergo como muito prejudicial em alguns momentos essa questão dessa competição, Sim. questão das pessoas quererem fazer mais rápido, com mais peso e tudo mais, e acabar executando o exercício de forma errada e acabar se prejudicando, né? O que você pode falar desse momento aí do crossfit, de riscos, de atividade que pode ocasionar, o que evitar, o que fazer e tal? Vamos lá, como profissional da fisioterapia e especialista, e mesmo não parecendo, já pratiquei crossfit, eu tenho muita consciência de como fazer o exercício, que eu acho que é o que realmente traz de prejuízo dentro da prática do crossfit. É realmente essa competitividade, o fazer rápido, e muitas das vezes você não está no posicionamento adequado, você não está no posicionamento correto, né? Mas no momento em que você tem o conhecimento junto com o profissional de que forma fazer o exercício, que também acontece muito isso. O professor tá lá falando, gente, assim. Aí tu tá tirando foto, fazendo selfie, postando, aí na hora de fazer, você só quer fazer. Mas tem toda uma técnica para poder realizar aquela prática, né? E eu acho que depois desse caso, né, que eu até li, assim, por cima, uma das grandes cuidados que se deve ter foi exatamente isso, né? Ele subiu o peso, quando ele desceu, caiu sobre a região cervical. E aí uma lesão de cervical nada mais é do que uma tetraplegia. A gente não sabe se nesse caso aconteceu, porque realmente eu não sei qual era o peso que ele estava usando, eu não sei, não vi na entrevista o que é que lhe deu, só vi que ele realmente caiu e um ficou... raio-x que você vê, se tá trincadinha aqui a cervical, pronto, tchau, né? E aí a gente tem que pensar que não é trincar a cervical em si, porque a gente não só a questão da vértebra, teria que causar lesão na medula ou até mesmo nos ligamentos, que é onde passa as informações nervosas para que a gente possa ter o nosso movimento. E aí possa ser. Cara, então, mas o vídeo foi punk? Foi punk porque ele cai e ele fica estatalado. E ele fica meio que a cabeça meio que mexendo assim aleatoriamente. E o corpo já o corpo meio sem deitado. movimento. Então assim, por isso que leva a crer que ele ficou tetraplégico meio que instantaneamente naquele momento. Mas mesmo assim eu me coloquei no lugar, eu não consegui assistir o vídeo todo. Eu vi só o coisa e parei e deixei, porque realmente eu achei pesado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, quem pratica, eu vejo aqueles vídeos, o povo subindo, descendo e tal, o tempo todo. Eu sempre fui de academia, nunca cheguei a fazer crossfit, e eu vejo meio que, cara, mas é meio perigoso esse negócio. Sim. E o que é que você diz de pessoas novas? Nunca fiz crossfit, nunca puxei ferro, vou lá fazer e tal, e aí? Eu acho que independente desse esporte ou qualquer outro, a gente tem que ir para um lugar que realmente ele seja... como é que eu posso dizer? Credenciado de forma adequada pelos seus conselhos, né? Que o conselho a gente não entende, mas muitas das vezes serve para ajudar a gente não trazer malefícios para as outras pessoas. E procurar uma empresa realmente capacitada e qualificada. Porque o que acontece? Eu já passei por, no mínimo, 5 cross aqui. Nunca me fizeram uma avaliação. E eu sei que tem avaliação física, tem avaliação postural, tem avaliação de peso. Que é isso, a avaliação de peso? Eu sei qual é o peso até onde eu posso ir. E aí depois de uma reavaliação, se hoje eu só consigo chegar a 10, depois de uma próxima reavaliação, você já está conseguindo pegar um peso 15, um peso 20. E aí... Esse trabalho prévio antes de executar... Antes de começar a executar as técnicas. E lá no cross, geralmente a gente vai no manuseio mais rápido, né? Eita, consegui 10, vou tentar o 15 aqui, vou tentar o 20. E aí em algum momento ele não conseguiu sustentar essa barra aí. Entendi. Cara, mas é muito complicado, porque eu particularmente, eu vejo certos exercícios
com um grau de comprometimento de execução muito sério. Então, ou você com acompanhamento de alguém, ou então você tem a consciência de que você não pode ir ao máximo do limite de peso, porque você tem hora que pode travar. Tanto que vários marombas conhecidos nacionalmente que participam de podcast, eles falam até de você romper o peito com supino direto, alguma coisa assim, justamente porque a pessoa coloca um peso fora do normal, trava aqui, não consegue fazer, fica naquela, acaba fazendo. Acho que essa ausência de acompanhamento pode ser, acho que um grande vilão. É como eu disse, né? Tem que ter esse acompanhamento e com um profissional realmente capacitado para estar lá, muitas das vezes, lhe auxiliando. Mas então você acha que tem muito box de CrossFit que não tem ninguém, assim, que a maioria das pessoas não são capacitadas? Não só no box de CrossFit, como em qualquer área. Em várias áreas, como um todo, seja na administração, na humana, na saúde, tem vários profissionais que não estão capacitados o suficiente para nos auxiliar. Eu tive vivências de alunos de altíssima qualidade, eu como professor, e de alunos que eu dizia, meu Deus do céu, como é que esse aluno vai entrar no mercado de trabalho e seguir firme aí? Né? Por exemplo, agora na pandemia, eu fiquei disparado quando eu vi meus alunos na UTI. Pessoas que eu sabia que não tinham condições ainda de estar ali. Tem um tempo de maturação, de aprendizado, de desenvolvimento, mas eles saíram da faculdade direto para uma UTI da vida, para poder salvar a Covid, que era uma pandemia, algo nunca antes visto, com muitas técnicas que ninguém sabia, com porrada de medicação que ninguém sabia se funcionava. Com tudo novo, gente, com muita coisa nova. E aí eles não tiveram nem como fazer tempo de fazer uma especialização, porque o mercado ele já precisou rápido. Verdade. Né? E aí estava meio que um medo. Até que quando mesmo eu fui convidado para poder assumir uma UTI, eu olhava assim para minha mãe e dizia, mãe, o que é que você acha? Aí eu perguntava a outra amiga que eu morava junto, a gente morou 10 anos, e aí, Denise, o que é que você acha? Uhum. Ela dizia, eu não vou. Eu dizia, então se tu não vai, eu também não vou não. Por causa não só do eu, né? De eu poder pegar a doença, mas no outro, eu não sabia nem o que eu poderia fazer com o outro. É isso que às vezes a gente, enquanto fora, eu digo da saúde, né? Você assumir um trabalho que você não tem certeza que você tem aptidão para poder executar, um trabalho administrativo, jurídico, alguma coisa assim, em tese o dano que você vai causar para um terceiro é muito menor do que o seu, por exemplo, né? Do que um médico, o cirurgião, qualquer coisa que seja isso. Então assim, você não é assim, não sei fazer, que pena, vou deixar de ganhar o dinheiro do plantão que eu ia dar. Não, mas você pode atrapalhar uma pessoa. Eu fiquei desempregado na faculdade, eu fiquei desempregado no início da pandemia. E aí eu tive que me reinventar e foi quando eu entrei no mundo artístico, por eu conhecer as pessoas. Vou querer chegar lá já. Mas então, na pandemia você ficou... Mas engraçado, que em tese era pra ter... Agora depois... Porque eu não quis assumir Covid. Ah, tá. Como eu não quis assumir Covid... E a faculdade, a priori, a demanda diminuiu muito, porque os alunos estavam estudando home office, e eu trabalhava no setor que eu trabalhava com as disciplinas práticas, no mercado de trabalho prático. E naquela hora a gente não estava com hospitais abertos para os alunos praticar. Dentro de casa, como é que vai? Claro. Então, tipo, eu tive que me reinventar. No momento em que eu fui desligado da faculdade, eu tinha uma clínica, tive que fechar a clínica também, logo no início da pandemia, porque eu vi que o financeiro não ia sustentar, porque estava fechada a clínica. E aí eu disse, rapaz, eu tinha vários conhecimentos, meus amigos artistas estavam começando a viajar. Então vamos lá, então pegando o gancho da pandemia. Então teve a pandemia, você meio que precisou fechar a clínica, e aí você não teve interesse em trabalhar no Covid, você, e aí fazer o quê? Não, e aí eu fiquei em casa, né, um tempo, até que eu recebi ligações de pessoas conhecidas, pessoas que já eram amigos, artistas de nível nacional, e dizia, Pablo, tô querendo me isolar com minha família em Natal. Tu tem como me conseguir uma casa boa, onde ninguém sabe que a gente você fazer essa gestão para pessoas famosas que queriam se instalar ou fazer algum tipo de viagem, alguma coisa assim. Você fazia, não sei se é concierge, que é essa questão desse link entre isso. A gente chamava até de assessoria de viagens. Ah, entendi. Assessoria pessoal de viagem. Entendi. Então a gente organizou isso. E aí eu me juntei com uma amiga minha, a Flor, Personal Travel. Uhum. E aí ela começou a assumir outras gestões. Inclusive a gente trouxe até Greta para gravar um clipe em Pipa, no meio da pandemia. Uma clipe dela ou de outra pessoa participando? Foi mesmo. Ela gravou uma música. Olha aí. Sabe que ela tava gravando ainda não, né? Ela gravou. Mas aí conta um pouco mais disso aí. Então você chegou e começou a trabalhar com artistas, sendo que de forma meio que assim, para você proporcionar um anonimato para eles. Sim. É isso. Sim, isso. Eles se manterem dentro do ambiente, aproveitando suas famílias, até porque ninguém poderia, né, estar exposto, que era a pandemia, Uhum. né, e não podia sair.
e aí eles poderem trazer um bem-estar e qualidade de vida para os seus familiares e amigos naquele momento que eles estavam isolados. Entendi. Porque, pra tu ver, né, é como se fosse Porque assim, o turismo de forma, naquele período ali, tava bizarro, né, horrível. Ninguém podia fazer nada e tal. Mas certos setores você poderia fazer. Então, aluguel de casa. Aluguel de casa, né? Porque o hotel em si a gente não conseguia. É isso que eu ia dizer. Inclusive, nessa vinda de Gretchen para cá, a gente conseguiu um hotel, que hoje é um dos melhores hotéis que a gente tem em Pipa, que estava totalmente fechado. Ele simplesmente, o proprietário, nem que inaugurado, cedeu o hotel para que a gente pudesse ficar com a equipe toda lá, entre câmeras, a músico, né, que foi ali o marido, para poder se hospedar lá e ficar lá para gravar o clipe. Pô, claro. Ele cedeu todo o hotel. Cara, e que mais de artista que você já chegou a trabalhar por aqui? Era só Natal, Rio Grande do Norte, ou outras cidades também? Só Rio Grande do Norte. Uhum. Né? Mas muita gente de fora querendo vir pra cá também para poder turistar. O pessoal de fora vindo pra cá, turistar aqui, querendo vir pra Pipa, São Miguel. E aí a gente ia apresentando outras casas, outras regiões e a gente começou a frequentar. Uhum. E aí foi quando eu tive essa oportunidade de me juntar à Flor e também com essas viagens todas. Né? Aí a pessoa vai virando blogueirinha. Começa a conhecer gente. Começa a conhecer gente, aí eu conheci a Manu, que ela me disponibilizou várias viagens em outros estados. E aí eu fui para Campos do Jordão, eu fui para Beto Carreiro, eu fui para todas as outras viagens patrocinadas pela empresa da Manu, com o objetivo de divulgá-la. Legal, cara. Então, pessoal, andar com os artistas já não me trazia, muitas das vezes, financeiro, mas me trazia visibilidade. Entendi. Então, o trabalho que eu quisesse fazer ali era que a depender do trabalho é até melhor, né? Assim, você consegue ter uma escala maior se você tem essa visibilidade inicial do que se você fosse realmente cobrar um serviço por um valor menor, né? Acho que o fato de você ter realmente uma visibilidade legal naquele início ali, estar próximo de grandes artistas, faz com que você se permaneça lá. E o que é que você tem de história diferente, ou que você não possa contar todo, ou tem alguma coisa assim mais interessante, algum famoso que você pode contar alguma história, alguma coisa assim, só pra gente tentar ver uma fofoquinha aí de alguma coisa. Eu vou falar só uma fofoca assim, meio mal contada, e a outra eu falo uma bem contada. Tá certo. Tem um artista dessa mundo aí, um BBB. Certo. Que depois que veio pra cá, meu amigo, não me vê nunca mais, que me deu trabalho. É mesmo? Mas me deu trabalho. Primeiro que veio ela e mais 8 amigos. Se trancaram dentro de um hotel de luxo, quase que a gente nunca mais arruma parceria lá, porque eu acho que fizeram zoada pra acordar o condomínio todo, o hotel todinho. Entendi. Eu disse assim, quando me liga, eu disse, pelo amor de Deus, eu sou fisioterapeuta, eu nem tô mais trabalhando nessa área. Entendi. Mas isso é comum ter, assim, com a sua experiência, claro, que esses artistas, quando eles vêm pra cá, realmente eles têm esse sentimento, assim, de libertinagem, de querer fazer confusão. Tem uns que sim, outros que não. Certo. O que aconteceu na pandemia era que a galera não estava trabalhando. Então eles não estavam trabalhando, então eles estavam isolados querendo desopilar, tipo, realmente encher a cara, beber o máximo que podia, extravasar o que podia. Entendi. Né? É diferente de tipo assim, não estava sendo exposto, ninguém estava saindo na rua, então se eu conseguisse pegar ele do carro para atravessar ele no restaurante, que na verdade nem tinha restaurante, mas ia ali no supermercado, sei lá, comprar um negócio, ninguém ia perceber tanto, porque ninguém estava na rua. Entendi. Tudo isso acontecia, mas o último agora, que foi quando eu encerrei e voltei à fisioterapia realmente de vez, foi o elenco de Verdades Secretas. Lá na Barraca de Pandoca, em Pipa, não sei se você conhece. Eu conheço Pipa, a barraca não. A barraca é bem legal, a barraca. A gente fez um ano novo lá, do elenco de Verdades Secretas. Aí veio Camila Queiroz, Kleber Toledo, entre outros artistas, Ícaro, Rodrigo Pandolfo, e entre outros artistas que aí a gente estava lá para poder fazer a nossa festa. A gente fez uma festa privada, uma festa exclusiva, e os meninos, claro, que iam aproveitar, passar um tempo em Pipa. Aí começaram... isso é bom porque ajuda. Não que venha precisar de ajuda, porque Pipa já é conhecida mundialmente. Mas, querendo ou não, é uma forma bacana de você transmitir o turismo daqui, né? Sim, claro. É exatamente isso. Que é o que a gente tenta trazer para aqui para o Rio Grande do Norte, como um objetivo de divulgação do nosso estado. Cara, aí vou lhe perguntar, porque eu tenho que perguntar, mas aí você quis deixar esse ramo ou teve algum problema? Ou porque você realmente quis continuar com a sua profissão original? Não, realmente eu estudei 5 anos, que é uma das coisas que você perguntou até no início, se era difícil, né? É bem difícil a área da saúde em si, tá? E a fisioterapia era uma área bem complexa também. E aí como eu tinha estudado muito,
querendo ou não, meus pais me bancaram durante o período da faculdade, eu achava, tipo, meio que desvalorização Faz sentido. com os meus pais, né? Eu não permanecer na área que eles tinham me ajudado a se formar. Eu sei que a gente tem que, muitas das vezes, fazer o que gosta, mas eu posso fazer isso como hobby também. Claro. E aí eu voltei e eu disse assim, não, em janeiro, quando acabar esse ano novo, eu curti bem muito, já vinha um ano, já há 2 anos curtindo. Eu disse, não, a partir dali eu só serei fisioterapeuta. E aí foi quando eu assumi, disse, não, vou só assumir fisioterapia na área de coluna. Até porque, querendo ou não, logicamente que você pode misturar um pouco a imagem Claro. de alguém que você está da área da saúde, né? Você é fisioterapeuta, tem especialização e tal, e você tem essa atividade, digamos assim, de hobby com artistas, que Sim. acaba, querendo ou não, basta um barraco desse aí e você ser vinculado a isso, que a sua imagem acaba sendo assim, né? Você tá rindo alguma merda, deve ter já ter dado alguma vez na vida. Com certeza. Mas então, assim, isso lhe passou também pela cabeça, desse receio perante a sua imagem profissional também, ou não? Eu tinha muito medo de como minha imagem poderia se passar tanto dentro deles, né, quanto que as pessoas poderiam julgar fora. Entendi. Isso era claro. Meu professor tava com fulaninho bebendo e saiu rodada ali e aconteceu alguma coisa. Então essa imagem, essa preocupação eu sempre tive. Até porque eu não sabia se aquilo ali eu ia permanecer por muito tempo. Ou se eu iria voltar a ser fisioterapeuta. Então muitas vezes a galera tava despirocando, eu tava lá de boa, sem beber. Meio que trabalhando. Trabalhando. Exato. Trabalhando. Tava ali pra cuidar realmente, pra entender realmente o que Pra cada um fazer tudo precisava. acontecer, dar certo, sem na merda, dando e tal. E aí Agora, logicamente você não precisa dizer valores, mas financeiramente compensava? Compensa sim, tá? Compensa, tipo, porque, vamos dizer, hoje eu tenho uma empresa de curso de qualificação. Certo. O dinheiro que eu ganho na empresa de curso dando aula um final de semana, muitas vezes é o que eu trabalharia durante a semana. Certo. E é a mesma coisa que acontece nisso. Às vezes, em um final de semana, dependendo de quem for o artista, você tira o dinheiro do mês. Entendi. Então, É porque como vai alguém que ele variando vai ter muito. um poder de compra, ele vai ter um poder realmente maior, você consegue ter um ticket maior, se preocupar, se isolar e preocupar com ele daquele ali, ganhar aquela grana e resolver. Então, entendi. Foi quando eu entendi que como tem gente rica nesse mundo. É mesmo. É tipo assim, eu pra ganhar 10 mil é uma loucura. luta. Aí ali... do nada, quanto é esse barco pra gente alugar? 10 mil, pega. Pronto, Aí entendi. entendeu? Entendi. É porque assim, realmente eu sempre defendo a ideia de geração de valor. O que é geração de valor? Quando você troca as voluntárias, quando você compra esse copo, você tá vendo que, cara, esse copo aqui tem um preço, e eu tô pagando por esse preço porque eu acho que ele vai me trazer algum benefício. Sim. Se ele custa R$5 e você paga 5, você paga satisfeito. Mas se você chegar aqui agora, rapaz, é 100. Pai, me desculpa, mas eu não quero, prefiro ficar sem um copo. Será que pro cara, rapaz, é o seguinte, esse copo aqui, ele tá cheio d'água e ele é o único copo do deserto. Você paga R$100, pago. Então não é o copo, é o que ele pode proporcionar, como é o seu caso também. Não é o evento, é o que pode proporcionar o fato de ficar tudo quieto, a experiência, o atendimento. Então, tudo isso por trás acaba aumentando o ticket que você cobra, né? Isso. Então tem um pouco disso aí também. Mas que também na sua atividade fim, que é a atividade principal, você pode ter essa experiência melhorada. Você aprendeu alguma coisa com isso tudo na sua atividade para poder aprimorar também e melhorar como profissional? No sentido da vivência com eles, eu vou dizer que confesso que não, né? Porque eu realmente me dediquei a um momento. Tá. Mas quando eu saí agora, eu tive que voltar, dar uma intensificada até em estudos, em qualificação, em profissional, pensando já numa gestão financeira até melhor e estratégia de marketing, que aí foi a única coisa que eu consegui desenvolver com eles, era entender mais estratégia de marketing, entender mais de uma câmera, de uma foto melhor, de uma iluminação, para poder eu tentar trazer isso para dentro do mercado que eu vou viver hoje. Então você foca também no Instagram, rede social, para poder Isso. captar mais pessoas e ter realmente uma visibilidade e ter um nome também. E a gente está trabalhando em cima disso realmente para poder transbordar essa visibilidade e aí a gente ter resultado futuro. É porque principalmente que, cara, o celular hoje em dia é algo extremamente essencial, você tem que ter o tempo todo. E a presença online, principalmente após a pandemia, é certo. Ou você tá lá ou você vai estar morto. Consequentemente, vamos conseguir pegar até o gancho aqui do assunto que eu queria trazer, que era do problema da nossa postura enquanto utilizando o celular com essa frequência toda, principalmente no nosso pescoço, que a gente utiliza muito com a cabeça para baixo, assim, né, com a cabeça inclinada e tal. Isso realmente pode ocasionar algo mais grave no futuro, esse excesso de uso no celular, você ficar com a cabeça inclinada, como é que é? Sim, com certeza, né? Tem alguns estudos até que mostram que 37% da população, em média, que chega a 60 milhões,
de pessoas ele vai trazer problema na cervical devido ao uso do smartphone. Então é uma quantidade muito grande. Para que você entenda fisiologicamente, nossa cabeça de forma neutra, ela tem em média 5 quilos. Tá? De acordo com que eu vou inclinando ela, esse peso ele vai aumentando. E aí, puxa, e aí vai. E aí, o que é que vai acontecer aqui? A força ela vai me trazer uma extensão da musculatura nessa região, né? E até mesmo uma abertura das vértebras, fazendo com que a gente possa aumentar aí as hérnias de disco. Né? Cervical, eu posso ter, e aí, um torcicolo. Né? Rapaz, semana passada eu tive uma jogando bola, que eu pensei que eu ia passar uma semana. Eu passei uma semana sem coisa dele. Aí é que o cara vê a necessidade. Como é importante a postura, o pescoço bem direitinho e tal. Mas eu vejo assim, enquanto as pessoas utilizam muito aqui, como evitar? Porque assim, é algo natural. Hoje em dia você tá no elevador, é impossível. Você clica no botão, já olha para baixo para já olha para baixo. E aí é algo bem difícil da gente dizer assim, como evitar, porque a gente sabe que nem todo tempo você vai ter um apoio, mas o ideal era que eu pudesse apoiar olhando realmente. Sim, entendi. De forma. Só que você não vai estar o tempo todo aqui. No elevador você não ia ter onde se apoiar. E também se você ficar com a todo elevado, você força de todo jeito e vai estar lesionando o braço. Entendi. Mas é que nem mesa de escritório também, que você pode utilizar apoio, parte no chão também. Fazer a ergonomia do ambiente. Entendi. Que a gente chama. Com o celular fica mais difícil, porque ele é muito prático, muito pequeno, muito portátil, então você não vai realmente criar todo um ambiente para. E aí o que é que consiste isso? Eu preciso de uma consciência corporal. Eu tenho que entender que eu estou o tempo todo aqui. E aí eu tenho que entender que eu posso dar uma ajeitada e levantar um pouquinho em algum momento. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho essa consciência corporal, as coisas elas vão fluir melhor. Só que é difícil, porque hoje, lá na clínica, pelo menos, a maioria das pessoas que estão lá são idosos, já começa daí. Certo. Depois, 90%, 80% são mulheres. As mulheres tendem a se cuidar mais do que o homem. O homem não quer ir lá pro Pilates com aquela calmeza toda, fazer exercícios, fazer atividade, ele quer jogar o futebol dele. Mas quando ele está lesionado. Mas não fazer uma academia. Quando está lesionado, ele vem atrás. Exato. Que é justamente a parte leiga nossa, enquanto pessoa, que aí só vai procurar. Na minha cabeça, eu fui atleta a minha vida toda, eu só procurava fisioterapeuta quando eu me lascava. Ou quebrava alguma coisa, ou realmente ligamento. Graças a Deus nunca rompi ligamento, não. Mas já quebrei tornozelo e tal. Então, assim, sendo que eu sempre fui muito chato com a fisioterapia. E todo mundo que jogava falava, rapaz, se for 10 sessões, faça 15. Porque realmente é o que vai lá na frente. Tanto que a minha primeira lesão que foi no tornozelo, até hoje eu ainda sinto, porque eu não fiz direito. Aí dali em diante que eu passei, não, agora eu faço direito. É que na verdade, dependendo de como for ser feito, vamos ser diretos. Quando é feito pelo plano, a gente ganha uma taxa muito baixa. Vamos dizer que eu ganho, tipo, eu estava até olhando uma tabela de um plano aí, R$33. Então, para que eu possa ganhar, isso quem ganha é a empresa, né? O profissional que está contratado muitas vezes só ganha 40%. Então, para que eu possa fazer um salário bom no final do mês, eu vou atender ali em média uns 5 pessoas por horário. E aí eu coloco gelo num, tens no outro, infravermelhinho, vou me virando, aí manipulo aqui. E aí eu digo assim, gente, quando é nessa rotatória, às vezes esse tratamento ele não vai conseguir ser feito em 10 sessões. Ele precisa de mais tempo, 20 sessões, 30 sessões, 40 sessões. Quando é um atendimento personalizado, que ele está realmente 1 hora focado na sua lesão, no seu tratamento ali, a gente consegue realmente intensificar aquele exercício que a gente precisa tratar ali. E aí você vai ter um resultado mais rápido. Mas faz sentido. É porque assim, a gente tem um plano para usar. Claro, sendo que claro. Chega a ser bizarro também os valores que são passados e tudo, né? Mas isso você acha que realmente é algo assim, tipo, você aceita se quiser, se não quiser tem outros? Ou realmente é algo que você, enquanto profissional, meio que tem que se sujeitar porque é a única alternativa que tem? Não entendi a pergunta. Eu digo assim, é comum pessoas utilizarem de forma, sem ser algo tão grave, a fisioterapia de forma particular? Eu digo assim, você se machucou jogando bola, certo. Então é algo grave, você tem que usar. Certo. Então se você tem plano, você vai usar. Mas digamos assim, eu vou lhe procurar para poder dar um grau na minha postura certo. E tal. Eu acho que em termos de percentuais é mais comum acontecer alguém ter algum tipo de lesão, procurar pelo plano e utilizar. Certo. Né? Eu digo assim, existem certas profissões que eu acho que as pessoas acabam abrindo mão de procurar de forma particular por julgar que não seja tão importante. E eu acho que a fisioterapia pode se enquadrar nisso. Acontece muito. Até porque no plano de saúde, eu não consigo fazer tudo. Porque o plano ele não me cobre. Por exemplo, vamos pensar assim, numa bandagem, aquelas faixas elásticas coloridas. Certo. Numa bandagem, não cobre o custo da bandagem. A bandagem não é barata. Eu quero fazer uma dry needle, que é as agulhas. Como fosse uma acupuntura. Para tratamento de dor. É parecido, mas o pensamento é diferente. Não me cobre.
O plano não me cobra aquela técnica. Então, o que é que acontece? Finda que eu falo, mostro ao meu paciente a importância dele fazer outras terapias associadas, pagando particular. E aí eu digo, ó, e aí no lugar de você gastar 10 sessões vindo me ver aqui, gastando gasolina, gastando isso aqui, eu acho que talvez com 3 aqui eu lhe consigo tratar. E você não gastou gasolina, gastou seu tempo, não gastou... É esse o custo que o cara não tem, que poderia ser mais vantajoso. E aí eu, como empreendedor, tento incentivar o meu cliente isso, mostrar a ele isso, Entendi. entendeu? Porque às vezes era um negócio que podia tratar rápido e ele vai perdurar por mais tempo porque realmente eu não consigo lhe dar uma terapia adequada. Entendi. Pô, faz muito Né? sentido. É bem tenso. E a gente pensando em coluna, que é a área que eu tô hoje. É isso que eu tô dizendo, porque assim, você vai meio que deixando, mas coluna, você tá entrevado aqui. Meu pai, quando tem crise de coluna, meu amigo, Mas vamos lá, você tem dor de coluna? Não com frequência. Né? Mas tem na vida. Ah, lógico, é. Agora, quantas vezes, como uma forma preventiva, você procurou um lugar para poder fazer uma liberação facial, um tracionamento? As pessoas não vão. E aí eu até digo assim, ó, eu até digo aos meus clientes assim, venham pelo menos uma vez no mês. Então, é isso, pronto. Tudo bem, você explicou essa questão do plano, eu entendo. Mas se a pessoa quiser utilizar o plano só para poder fazer uma consulta, dar uma olhada e tal. O plano do copo não. Preventivo não. Sim, entendi, entendi. Se eu quiser aqui, não, eu quero... Sei lá, não, doutor, eu queria ir lá em Pablo hoje, me dá uma guia aí pra me poder. Entendi. Ele não vai lhe dar. Mas você precisa de um médico... Não, você não precisa de um médico para poder procurar um fisioterapeuta. Pelo plano, sim. Porque o plano, ele só autoriza se o médico dele fizer uma prescrição. Entendi. E aí, às vezes, vem a prescrição já dizendo com quem deve ser feita. Aí eu devolvo assim, doutor, só manda a guia, que a conduta é minha, entendeu? Mas eu até brinco, aí é onde eu vou fazendo amizade com os próprios médicos. Entendi. Mas para plano, só se o médico deles prescreverem. Entendi. Se não, você vai ter que ir em particular. E em particular você pode chegar... Não, aí tudo sem bem. problema nenhum. Antes de até eu fui convidado para poder fazer o curso, aí eu falei, cara, quer saber, eu vou numa fono para dar uma olhada. Eu fiz, Vitor, me desculpe, mas tá tudo certo. Não tenho o que fazer muito aqui não. Eu fiquei naquela, fiz, cara, se qualquer ramo de atividade da medicina, da saúde e tal, você quiser fazer algo preventivo, às vezes você não pode pelo plano, né? Que é justamente esse caso que você mencionou. Porque quando você começou a falar, eu fiz, cara, pode crer, eu nunca fui no fisioterapeuta assim, avulso, sem, só pra... E nunca fui, a próxima vez eu vou marcar um diazinho, vou lá, mas realmente eu não tinha, nunca, eu tava pensando aqui, nunca cheguei aí. E lá na clínica a gente tá até nessa pegada assim, de realmente trazer as pessoas na clínica e poder viver uma experiência diferenciada, Entendi. seja com a liberação, seja com a massagem, porque todo mundo tem dor, não tem como não ter dor, e dor não é algo normal. Não, viu, passou dos 30, já vai embora, tudo dói, Ave Maria. E dor não é algo normal. Verdade. E aí esse público começou a aparecer, aí eu bem assim, gente, o que é que a gente tá conseguindo fazer para que esse público novo apareça? Para que as pessoas entendam que precisa de uma prevenção, vir uma vez no mês. Porque eu posso muito bem ver que você tá com o ombro puxado, anteriorizado, e aí eu mobilizar para que você volte a essa postura. Eu posso avaliar seu pé. É comum que a gente fique com um membro menor do que o outro. Será? Às vezes eu acho que minha batata ela ficou menor do que a outra por conta desse tornozelo que eu quebrei e tal. Eu não sei se foi falta de fortalecimento. Também, provavelmente, pelo fato de você ter quebrado, você tem medo de pisar com tanta força nesse pé. Então você trabalha mais o outro. E aí pode fortalecer. Mas quando eu falei em um maior do que o outro, era em altura. Entendi. Geralmente um membro é maior do que o outro. Porque muitas das vezes a gente se acomoda de um lado. E aí, o membro, a perna ele entra para dentro do acetábulo, que é uma região realmente aqui no quadril da gente. Assim, entendi. E aí entra, e no momento que entra, diminui, né? diminui um. Aí o que é que a gente precisa fazer? Um tracionamento para poder puxar. E ele ficar no lugar adequado mesmo. Então isso vai variando muito de acordo com cada paciente. E aí é normal que você procure um profissional para poder ter preventivo uma vez, pelo menos ao mês. Bom, isso é bom. Bom saber. Daqui a pouco ela se estrala todinho, se estica todinho e cresce uns 2 centímetros. Pronto, eu tive uma amiga minha que participou de um concurso agora. E aí, eu não sei exatamente as medidas, mas, por exemplo, ela tinha que ter 1,70 m para entrar nesse concurso. Ela tinha 1,68 m. Aí eu fiquei Quero dizendo crescer, eu disse, ó, passe um mês fazendo pilates aéreo, que é um pilates que a gente tem pendurado, que utiliza de umas técnicas que a gente pendura. Entendi. E aí eu fico pendurada, tu fica pendurada. Mas aí, justamente para entrar isso aqui que você falou. Pra poder, tipo, a questão óssea, eles se estendendo, a musculatura ir alongando. E a gente... por causa dos bichos, vai dar uma crescida aí. No dia da seleção dela, ela, dando exemplo, se era 1,68, eu sabia que ela precisava de aumentar 2 centímetros. Ela tem aumentado 1 centímetro a mais. Tinha ficado com 1,72 e 1.
caramba. E aí, Ela entrou cresceu. no concurso. Na verdade, não é cresceu. O corpo, ele se acomodou de forma... Não, eu digo assim, Mas, cresceu, mas assim, tipo, pô, se você tinha 1,78, tá com 1,71, mas cresceu. Mas, caramba, nunca que eu imaginava isso, não. E aí a gente tem tracionamentos que a gente pode, tipo, mobilizar, às vezes tá mal acostumado. Porque quando você fica em pé, a primeira coisa que você faz é encostar para um lado. E aí vai se acomodando de uma forma adequada. Que ele teve sentindo ali para não sentir dor naquele momento. Cara, que legal. Eu não imaginava isso nem a pau. Tava olhando aqui, meu amigo, chegou ao fim nosso programa, cara. Eu queria. Deixa eu não esquecer. Pessoal da Biostratos, como sempre, ó, dando aqui aquele brindezinho. Então, como eu sempre digo aqui, o pessoal é tão atencioso que eles. Não tem, tá? Tem coisa aqui dentro. Teve um cara que veio aqui e perguntou: tem coisa aqui mesmo? Eu fiz tempo, tô dizendo você. Então, aqui é pra você. O pessoal é super Biostratos. atencioso, o pessoal. Vou olhar, eu mando a foto que a gente faz aquela arte, Sim. que eu publico no Instagram e mando pra eles colocarem alguma coisa que seja compatível top. com você. Certo? Cara, gostou? Gostei, Vou apertar a obrigado. sua mão, parabenizar pelo trabalho, pelas histórias, conseguir trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de leveza também, Claro. dessa sua parte, dessa veia artística. E aí, faça seus agradecimentos aí pra gente poder encerrar aqui na paz. Ô, cara, obrigado mais uma vez, né? Pela essa participação e desejar aí todo sucesso nesse programa, que ele venha se crescendo cada vez mais, que você possa barganhar novos caminhos nessa jornada. Gente, esse foi o Realmente Cast dessa semana. Toda quinta-feira tem um programa novo. Semana que vem vai ter um papo legal também. Então, para você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve. É só clicar lá, tem o link da bio lá do Instagram. Você pode aproveitar também. Se porventura você não nos segue no Instagram, siga também, que a gente faz stories. Tem o material de todo mundo, tem a foto que a gente publica aqui, tem tudo lá. Certo? Então, toda quinta-feira, 22 horas, não se esquece. Realmente Cast está aqui com você. Até mais. Realmente Cast. Oferecimento Biostratos Cosméticos Naturais.